Quando o apóstolo Paulo diz que é o vosso culto racional, um culto no seu raciocínio, um culto consciente, um culto que você sabe que ele está girando no seu raciocínio, você tem consciência do que aquele culto é para Deus. Você tem consciência daquele culto e não é oferecido para o homem. Porque o culto direcionado ao homem é no pá do telhado. Mas quando é racional, no seu raciocínio, um culto que transcende o mundo humano, um culto que transcende o mundo terrestre e entra no mundo transcendental, no mundo de Deus. Sai do culto humano, do mundo humano, e entra no mundo de quem? Então o culto racional é aquele culto que está no mundo de Deus, no mundo divino. O que é culto racional? É um culto que você adore a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então você tem raciocínio, você é um culto inteligente, é um culto espiritual. Não é um culto de qualquer forma, não é um culto de qualquer maneira, não é um culto bagunçado, não é um culto em desordens, não é um culto desorganizado. Não é? Você vai observar o tabernáculo no Antigo Testamento, Deus só encheu aquele local, a nuvem da glória de Deus, quando todas as peças estavam no lugar. Quando as peças estavam em desordem, que não estavam em ordem, na posição certa, a Shekinah, a glória de Deus, não foi manifestada ali. Mas quando estava tudo em ordem, quando estava tudo na posição, conforme tinha que estar, a glória de Deus encheu o tabernáculo, meus queridos. Então nós temos que prestar um culto racional, um culto inteligente, um culto com sabedoria. Será que vocês conhecem alguns lugares que tem um culto não racional? Será? Existe ou não existe? Existem. Então o culto que passa pelo processo mental, eu estou consciente, aqueles cultos que a pessoa entra em êxtase. O que é culto em êxtase? Rapaz, eu até fui arrebatado. A pessoa sai de si, ela entra em êxtase, ela fica inconsciente, ela não tem normalidade, porque o culto a Deus é em espírito e em verdade e é com sabedoria. Não é um culto desequilibrado. Então o apóstolo Paulo diz que é um culto racional, um culto em ordem, com ordem. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 16, portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais em um lugar, uns têm salmo, outros têm doutrina, não está escrito lá? Outros têm línguas, outros têm interpretação, outros têm revelação. Aí fala assim: faça-se tudo para a edificação. Tudo para edificar. Então o culto, ele edifica. O culto racional, ele edifica aqueles que estão presentes ali. Mas o culto que não tem essa organização, esse culto em desordem, bagunçado, não traz edificação. Mas o culto racional, um culto espiritual, esse culto agrada a Deus, é um culto santo. A pessoa é santo, a pessoa está num sacrifício que procura agradar a Deus, a vida dele, viva diante do Senhor. Aí o apóstolo vem